a nossa aulinha de hoje. Aí. Vamos falar então hoje de concentração de urina, mas antes disso, né, a formação da urina, melhor dizendo, diluída e concentrada, né? Concentração e diluição de urina. Antes disso, vamos fazer uma revisãozinha da semana passada, que a gente falou do néfron, a gente falou do glomérulo, certo? Então, que no glomérulo ocorre a filtração, e depois o processo de absorção, melhor, reabsorção, né? Essa absorção que eu já tinha conversado, muita gente usa, mas não é muito correto. O correto é reabsorção, né? Então, os processos de reabsorção e secreção se dão nos túbulos. O primeiro, então, o glomérulo, né? Nós temos uma arteríola que chega para esse glomérulo, chamada arteríola aferente, ela se capilariza. Lembrando que esses capilares têm uma barreira de filtração, que evitam que alguns solutos passem, né? Outros não. Essa barreira de filtração, ela funciona, mas não é 100%. E depois esses capilares, então, se anastomosam, se juntam e formam a arteríola eferente, né? Essa arteríola eferente depois vai se capilarizar ao redor dos túbulos, formando os capilares peritubulares. Então, a arteríola aferente, capilares glomerulares, onde nós temos a filtração, arteríola eferente e ao redor dos túbulos, capilares peritubulares. Aqueles túbulos que são mais longos, que a gente vai falar bastante sobre eles hoje, eles têm uma outra quantidade de capilares que são chamados de vasa reta, que vão pela alça de Henle até a medula do rim, né? Então, esse é um slide que já estava lá na semana passada, eu puxei para cá só para a gente relembrar, né? Eu falei para vocês que a excreção urinária, então, o resultado é igual a filtração menos a reabsorção mais a secreção, certo? Só para lembrar, dar uma pinceladinha, o túbulo proximal a gente conversou, né? O túbulo proximal é responsável por quase 70% a 80% de todas as reabsorções tubulares. No túbulo proximal, que é aquele que está pertinho do glomérulo, nós vamos ter reabsorção ativa e passiva de sódio, né? O sódio acaba trazendo o cloreto por consigo, que vai trazer a água, então forma sal, traz a água de graça, certo? Lembrando que a água nos túbulos acaba passando sempre por canais próprios para a água, chamados aquaporinas, ou aquaporinos, os canais, né? As aquaporinas ou os aquaporinos, certo? São poros para a água por todos os túbulos. Tem região que não tem. E eles são diferentes. Por exemplo, esses canais de água, as aquaporinas no túbulo proximal, estão sempre abertinhas. Então, sempre vai ter reabsorção de água. Por isso que você disse reabsorção obrigatória de água, né? No túbulo proximal, tá? Temos também a reabsorção de potássio, já que houve a bomba de sódio de potássio, ele acaba secretando o potássio, mas depois tem uma reabsorção de potássio ativa, com bombas de potássio, trazendo ele de volta. A glicose, ela acaba vindo passivamente e ativamente também, passiva com cotransportador de sódio, tá? Então, enfim, é só para vocês relembrarem, nós temos muitas reabsorções aqui, muita coisa sai de dentro do tubo e vai para o capilar peritubular que está ao redor para voltar à circulação para ser reaproveitado. Então, a reabsorção, né, sai do tubo, que ia ser eliminado lá embaixo, ia ser excretado, ia ser urina, então ele está sendo reabsorvido, voltando para a circulação. Tá? Nesse tubo, como eu disse, o tubo proximal ele tem 70% a 80% de tudo que acontece de reabsorção é aqui. Porque ele tem muita mitocôndria, ele tem muito processo ativo, então. A borda, lembra que a borda dele, a borda de escova é bem pronunciada, nós temos bastante área de contato que possibilita bastante reabsorção passiva, ativa, tá? Então, a gente tem um monte de reabsorção e também temos secreções, principalmente de bases, ácidos orgânicos e muito hidrogênio, tá? Secretado aqui, ou seja, sai do sangue, que não conseguiu ser filtrado lá, sai do sangue e é colocado para dentro do túbulo para depois ser eliminado, tá? Só lembrando, então, e hoje vamos falar um pouquinho de
formação de urina diluída e concentrada, certo? Bom, para a gente começar a falar de formação de urina diluída e concentrada, vocês estão me ouvindo, gente? Eu fiz uma coisa aqui, que hoje eu fiz uma coisa de manhã. Ah, tá certo. Hoje eu comecei a dar aula de manhã. Tranquilo. Eu comecei a dar aula de manhã e estava com o microfone bloqueado. E agora me deu assim, pensei, será que eu habilitei o microfone? Então tá. Então voltando aqui, nós temos de novo, né, nosso rim, um cortezinho do rim. Nesse corte a gente consegue ver aquela parte do rim mais externa que a gente chama de córtex, né? A medula renal, mais internamente, tudo isso aqui é medula renal. Todo esse mais clarinho ao redor é o córtex. Aqui tem um néfron, ó, né? É um néfron. Como todo néfron, sempre o glomérulo está na região da córtex, ele pode estar mais para cima ou mais para baixo, tanto faz. Normalmente, aqueles néfrons com alça DN longas, né, que são chamados de néfrons justamedulares, eles têm seu glomérulo mais perto da medula. Aqueles néfrons com alça DN mais curtinhas, que não está aparecendo aqui, né, os néfrons corticais, normalmente o glomérulo é um pouquinho mais para cima, tá? Normalmente. Tá, mas aqui só está mostrando então o néfron que nos interessa, que é aquele néfron com alça DN bem longa. Aquele néfron que eu disse para vocês que tem o capilar peritubular, mas também tem a vasa reta, que são capilares ao redor dessa alça DN. Capilarzinhos que também vão fazer reabsorções aqui, secreções aqui. Tá? Então aqui, esse slide está mostrando para vocês o principal, né, tem uns numerozinhos aqui. Esse número é para mostrar a hiperosmolaridade no interstício do rim. Quanto mais profundamente na medula renal, quanto mais para dentro na medula renal, maior é a osmolaridade. Mais íons tem daqui. Mais íons tem, tá mais hiperosmótico aqui. Quanto mais para dentro, maior osmolaridade. Aqui está mostrando 1.200, que é um valor médio de ser humano. Tá? Mas nós temos animais aí que chega a 2.500, 3.000. Tá? E quanto mais hiperosmótico, quanto mais concentrado de íons ele for, mais difícil é diluir. Se vocês pegarem um copo d'água e botarem uma colher de sal, vocês misturam ali, já some. Agora, se botarem 50 colheres de sal, não vai caber, mas botar umas 10 colheres de sal no copo d'água, fica mais difícil. Né? Se vocês pegarem um quilo de sal para diluir num balde d'água, vocês conseguem diluir bem. Agora, 100 quilos de sal para diluir, você precisa de muita água para diluir esse sal, para ficar totalmente transparente essa água. Então, quanto mais concentrado de íons, mais concentrado for, ou seja, mais para dentro da medula, maior a quantidade de água que vai ter que ir atrás dessa concentração para tentar normalizar. Tá? Já vamos ver isso. Que é só para nós vermos mesmo, então, quanto mais para dentro do rim, maior a concentração, mais hiperosmótico ele é. Aqui está o mesmo túbulo, tá, gente? Pegou esse néfron aqui, abriu ele, né? E aqui uma seçãozinha, né, do néfron, mas apenas didaticamente, não está o glomérulo, não está nada. Então, seria aqui a alça descendente e a alça ascendente do néfron, né? A alça de Inge do néfron. Bem longa, ó. Mostrando para nós, ali, como no slide anterior, né, que a córtex tem uma osmolaridade de mais ou menos 300 e depois vai baixando. Né? Então, a córtex, ó, a linhazinha vermelha para cima é córtex. Córtex renal, osmolaridade mais ou menos de 300 miliosmóis, né? E à medida que vai se aprofundando na medula, cada vez mais vai ficando mais concentrado, mais concentrado, mais concentrado. Então, pela posição desse néfron, que está mostrando aqui para gente, aqui deve estar o glomérulo, né? O túbulo proximal, a alça DN descendente, a alça DN ascendente, né? Depois túbulo distal, ducto coletor e vai embora. Tá? Percebam que sempre a parte de baixo da alça, lógico, quanto mais longa ela for, né? Tão mais longe ela for, tão mais concentrada é o local. Por exemplo, o início da alça e o final da alça são concentrações baixas. Né? Quanto mais profundamente na alça DN, mais profundamente na medula do rim, maior a concentração de íons.
certo? Mais hiperosmótico está. A mesma coisa mostrando aqui, tá? Mesmo slidezinho, né? Então, tá aqui, ó, tubo proximal, alça dele descendente, alça dele ascendente, né? Como eu disse, tem outros nomezinhos. Ah, segmento delgado, segmento delgado do tubo distal, segmento intermediário, segmento descendente, segmento intermediário ascendente, segmento espesso do tubo, delgado do tubo distal. Ah, mas enfim, a alça, eu prefiro que nós gravamos só isso. Alça descendente e alça ascendente. A alça descendente delgada, a alça ascendente delgada e espessa. É pela espessura. Tá? Então, olha aqui, ó, só para pincelar, daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas novamente, mais profundamente, mais concentrado é o interstício, e esse segmento do néfron vai estar dentro dessa hiperconcentração, certo? Aqui está mostrando, de um lado está aqui, está mostrando água, do outro está mostrando algumas bombas aqui fazendo transporte, uma bomba de sódio e potássio, o sódio acaba trazendo o cloro, lá no ducto coletor, lá nós temos uma bombinha trazendo ureia, tá? Então, diz assim, ó, o segmento descendente, esse que está descendo para dentro da pelve, é permeável à água, tá? Já o segmento ascendente, aquele que está subindo, é impermeável à água. Impermeável à água. Certo? Esses íons aqui a gente daqui a fala, não vamos falar ainda. Então, só para vocês verificarem que na parte descendente do néfron, da alça do néfron, ela existe uma permeabilidade à água, porque aqui existem canais para água. Aqui existem aquapolinas. Na parte que sobe, que vai na direção do tubo distal, do coletor, aqui nós não temos aquapolinas. Então ela é impermeável, porque a água ela tem que usar os poros da água. A membrana é lipídica. A água e lipídio não se misturam, não tem como passar. Então ela usa os poros de água, os aquaporinos. E nessa região a gente não tem aquaporinos, por isso que a água não consegue passar. Tá? Aí diz assim, a água segue passivamente o gradimento osmótico criado pelo movimento e acúmulo de solutos. Na verdade, eu não vou nem ler isso aqui para vocês. Vocês depois, quando quiserem, leiam, devagarinho, porque eu vou explicar tudo isso aqui nos próximos slides. Vamos ler. A concentração do final vai ser caracterizada pela maior remoção de água dos solutos dos tubos distais e coletores, condicionada à hiperosmolaridade e interstício renal. Que a água sempre vai atrás da hiperconcentração. Então, aqueles néfrons que tem a alcinha curtinha aqui, ó, tem uma alcinha que vem bem para aqui, que é o néfron cortical, nem chega a ter muita osmolaridade, que é a mesma osmolaridade do córtex, quase, ó, fica por aqui. A água, como disse ele, a água vai atrás do gradiente osmótico, ou seja, como eu disse para vocês, vai atrás do sal para diluir, Quanto mais sal, mais sai a água. E quanto mais profundamente a água vai saindo de dentro do tubo em direção ao interstício, porque o interstício está hiperconcentrado. E acaba depois caindo dentro do vaso sanguíneo e sendo reabsorvido. E aí o que vai fazer? E aí diz assim, ó, a concentração, a concentração final, ou seja, que sai aqui, se é uma urina diluída, se é uma urina concentrada, ou seja, se é aquela urina transparente, diluidinha, ou aquela urina amarela, fétida, mais amarelada, concentrada, cheia de solutos, vai depender da quantidade de íons e de solutos que existem aqui para puxar essa água. Para uma remoção de água nos tubos distais e coletores, que vai estar condicionada à hiperosmolaridade do interstício, ou seja, a remoção da água está indo atrás da hiperosmolaridade, foi o que eu disse. Então, vai depender da hiperosmolaridade daqui, vai depender se nós temos mais longa essa alça que vai lá para baixo ainda ou não. E vai depender de algumas coisas que a gente vai falar para manter esse interstício mais concentrado ainda. Tá? A gente já falou isso? Ó, a hiperosmolaridade medular renal gerada é mantida pelo sistema contracorrente. Vamos ver quem é esse cara.
Tá? A concentração de urina depende do aumento da permeabilidade das células epiteliais, que está ligada, então, à existência do hormônio antidiurético. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, é bem isso. Tá? Nós vamos ver o que mantém esse íon e alguns hormônios podem atuar aqui, né, a aldosterona, o hormônio antidiurético, o ADH, fazendo com que essa osmolaridade aumente ou diminua para a gente ter mais saída de água de dentro do tubo ou não. Certo? Então vamos ver o que ele falou. Ele falou do tal do sistema contracorrente. Então, o sistema contracorrente, o mecanismo contracorrente de reabsorção tubular, que ocorre na alça do Henle, na alça de Henle, né? No segmento ou no segmento intermediário, tá? Ele recebe esse nome, esse sistema contracorrente, já vou explicar por quê, mas é porque a água está indo no sentido contrário do sal. Ele recebe porque normalmente, lembra que se vocês, o sódio é bomba de sódio e potássio, é ativo, o sódio, como é monovalente positivo, traz um monovalente negativo, forma sal, e o sal puxa água. Né? Só que o que está acontecendo? Ó, se nós esticássemos esse tubo, isso aqui foi uma linha reta, né? Esse segmento aqui está antes desse segmento aqui. Esse segmento é posterior. Mas a água está saindo antes porque o segmento posterior está puxando o sódio, está puxando o cloreto, formando sal. Então, esse segmento posterior forma um gradiente intersticial, né, no interstício aqui da medula do rim, hiperosmótico, cheio de íons, cheio de sal. E o segmento anterior acaba tentando diluir o interstício, tirando a água de dentro. Então, a água vai atrás do sódio e do cloreto, mas é contracorrente, porque ela está indo no sentido contrário, ela está saindo antes. Já vai explicar, porque aqui depois ele vai entrar de novo. Já vou explicar. Então, assim, o fluido intratubular se move em direções opostas, contracorrente, através de duas secções adjacentes. Então, um para cá e um para lá. Tá? Então, tem seções opostas. O segmento descendente é permeável à água. Já tínhamos falado isso. Tá? Aqui é permeável à água. E o segmento ascendente é impermeável à água. Ele não tem permeabilidade, não tem poros propícios para a água, então a água não sai. Mas aqui, nesse segmento posterior, o ascendente, existe reabsorção de sais ativamente. Gasta energia, puxa sódio, puxa cloreto, e aí forma uma hiperconcentração medular. Certo? Como é que é mantida essa hiperconcentração? É que esse só mesmo sódio que saiu para cá, né, ele está mostrando a setinha para cá, mas ele sai para cá também, ó, né? Sai para cá, 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 sai para lá, sai para cá, sai para cá, acaba entrando para lá. Porque ele sai aqui por transporte ativo, só que ele está muito mais concentrado no interstício, ele entra por transporte passivo. Então ele sai e entra, sai e entra, sai e entra, sai e entra, e acaba a água sendo puxada atrás do sódio. A água não entra de novo porque é impermeável. Bem, vamos lá. Já vou explicar direitinho. Como é que acontece isso? Ó, chegou meu amigo aqui. Deita quietinho aí, cara. As alças do néfron, né, geram esse gradiente, tá? Então o início está aqui, ó. Tá? Olha só, assim, diz aqui, ó, uma propriedade que estabelece um ciclo de retroalimentação, ou seja, ele está sempre se alimentando, ele está sempre contínuo. É uma retroalimentação positiva, um feedback positivo. Sempre se continua. Tá? Por quê? Começa aqui, né? Então começa na parte posterior. Ó, no início, sais são reabsorvidos, né? O sal é reabsorvido. Isso vai gerar no interstício, ó, um aumento da osmolaridade. Então, aqui essa região intersticial, né, interstício entre o vaso sanguíneo, entre os néfrons aqui, fica cheia de íons, fica cheio de sal. Essa hiperosmolaridade, esse sal, vai fazer o quê? Vai puxar a água do segmento intermediário descendente, ou alça de Henle descendente.
Então, o segmento ascendente, né? Ou tubo distal reto, puxa sal, provoca, como diz aqui, ó, uma hiperosmolaridade dessa região, fica mais hiperosmótico. Como está hiperosmótico, a água na seção anterior é puxada para trás, puxada para fora, né, em direção ao interstício, né, provoca reabsorção da água, sai a água do tubo, está sendo reabsorvida essa água, tá? Porque daí nós vamos fazer o seguinte, ela está indo atrás dos íons para tentar diluir. Como sai água daqui, o que fica aqui? Ficam íons. Né? Então, a osmolaridade dentro do filtrado, aqui dentro, fica aumentada. Como a osmolaridade está aumentada, sai o sódio. Né? Então, a osmolaridade dentro do filtrado, né? Já te digo aí, professor, que são o CID e o TDR. Né? Já vou escrever aqui. Aumenta a osmolaridade do filtrado, que entra, e aí ele consegue sair. Ó, é aquela coisa que eu digo que tem 300 nomes para a mesma coisa, né? Isso que eu odeio, mas eu tenho que falar. Né? Sim, sim. Vou mudar a cor aqui. Já te explico também. Calma, só um minuto. Ai, que de nada. Estou aqui para isso. Ó, tubo distal reto, TDR é tubo distal reto, ou também chamado de alça DL muito espesso, alça dele. Né? Isso. Alça dele espessa. Tá? Segmento espesso da alça dele. E o segmento, o CID, né? O CID, que não é aquele da Era do Gelo, é outro CID. É o segmento intermediário. Por que tá amarelo? Descendente. É o CID. Tá? É que tem livros que estão com nomenclatura nova, tem livros que estão com nomenclatura antiga. Capaz, beleza. E então por isso que eu estou tentando botar os dois nomes, mas eu sei que isso acaba confundindo vocês mais ainda, né? Bom, a gente usar um nome só. Então, assim, ó, isso aqui é alça de Henle, tudo isso aqui é alça de Henle, tá? Alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente. Os livros novos estão trazendo esse segmento aqui, não é mais chamado alça de Henle, é segmento intermediário. Ele está entre um tubo distal, proximal e o tubo distal, então ele é segmento intermediário. Então deram esse nome novo para o bicho. O tubo, então, o segmento intermediário descendente, então, daqui para diante, ó, começa o segmento intermediário. Segmento intermediário, ou alça dele, né? Segmento intermediário descendente, segmento intermediário descendente. E segmento intermediário ascendente, delgado, ascendente, tá? Que viria até aqui. E é só que a região aqui, ó, aqui eles consideram já como tubo distal reto, porque depois tem um tubo distal convoluto ou contorcido. Eu gosto de chamar, e vamos pensar só numa coisa, só que está aparecendo os outros TDR aqui, eu vou tentar apagar tudo, tá, gente? Alça dele descendente, alça dele ascendente, delgada e espessa. Tá? É mais larguinha, espessa. Até aqui. Até essa linha. Daqui para cima é tubo distal. Tá? Desculpa. Vamos adiante. Aqui vai explicar bem direitinho. Tá, e daí manteve o gradiente. Entrando nos íons descendentes, não entendi muito bem. Tá, o próximo slide você vai entender. Você não me puxa de novo. Aqui vai estar bem explicadinho. Tá? Feito, Felipe. Ó, vamos começar daqui. Aqui tá bem explicadinho. 1,
número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Tá? Então, aqui, ó. Vermelhinho, transporte ativo, transporte passivo, e aqui, ó, impermeável à água, ou seja, esse segmento aqui, que está com um contorninho mais escuro, é impermeável à água, tá bom? Alça de Rayleigh, descendente e ascendente. Então, assim, à medida que a água e os solutos são removidos, a alça de Rayleigh primeiro concentra o filtrado e depois dilui. Já vão entender o que diz. Ó, número 1. O filtrado tubular entrando na alça do néfron é isoosmótico, ou seja, o que tem dentro do tubo, 300 miliosmoles. Né? E o que tem, vou voltar um pouquinho só para ver, ó, na medula, também é 300 miliosmoles. 300 miliosmoles da medula. Medula, quanto mais para baixo, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, a 1.200. Ah, esse aqui é medular. Osmolaridade da medula. O que é osmolaridade? Alguém perguntou ali e eu não respondi. Osmolaridade. Como é que hiperosmótico, isoosmótico ou hipoosmótico? Hiperosmótico é quando nós temos muito íon, muito soluto na água. Está hiperconcentrado. Eu disse, pega um copo da água, bota 10 colheres de açúcar cristal e tenta diluir. Vão ficar ali meia hora mexendo aquilo e vão conseguir, e vai ficar turvo ainda. Né? Quando vocês fazem um xixi amarelo, fedido, fétido, ele está hiperconcentrado, ele está hiperosmótico, ele tem muito íon ali. Hipoosmótico é quando tem pouco íon em relação à normalidade. O ISO é o normal. Tá? Tá pouco íon, então tá muita água e pouco íon. Entendi agora, não entra mais sai, só aumenta a concentração. Isso, já vamos ver. Tá, então, ó, quando ocorre a filtração, a osmolaridade do plasma é 300 miliosmoles. Tá? O filtrado glomerular tem a mesma osmolaridade do plasma. A medula renal aumenta a sua osmolaridade à medida que ela se aprofunda, certo? E, ao mesmo tempo, o túbulo, o filtrado glomerular, também vai aumentar a sua concentração à medida que vai se aprofundando, porque a água vai saindo de dentro do tubo. Aqui eu tinha uma quantidade de água X, tirei um pouquinho, e agora a concentração aumentou. Tiro mais um pouquinho, a concentração de íons aumentou. Tirei um pouquinho, a concentração aumentou mais ainda. E eu vou tirando água, e quanto mais água eu vou tirando dentro do tubo, mais água eu vou tirando dentro do tubo, mais íons vão sobrando. Eu estou tirando água e mantendo sal. Tirando água e mantendo sal. Tirando água e mantendo sal. De maneira que quando chegar lá na curva da alça de Henle, a concentração vai ser a mais alta. Mas vamos ver aqui então. O filtrado tubular entrando na alça é isoosmótico, ou seja, tem a mesma osmolaridade, o filtrado da medula renal, tá? Isoosmótico, igual. Tanto ao plasma sanguíneo quanto ao fluido intersticial. Certo? Então, aquele fluido que está aqui em volta, o interstício, e aqui tem um vaso sanguíneo do lado, são iguais, entrando na medula. Vamos para o número 2. Sódio e cloreto, número 2 é aqui, ó, segmento posterior, segmento ascendente da alça de Henle, que é impermeável à água, impermeável, aqui não passa água. Tá? Então, quando ele entra, ele é, ó, começa aqui, quando ele entra, ele é isoosmótico. Porém, ó, no segmento ascendente da alça de Henle, sódio, sal, né, sódio, cloreto, são ativamente reabsorvidos do filtrado. Então, esse sódio começa a sair, sai. Ele tem uma bomba de sódio que puxa o sódio puxa o cloro, certo? Mantendo, então, o interstício cheio de sal. Interstício cheio de sal. Tá? Elevando, então, sódio e cloro são reabsorvidos, melhor, né?
elevando a osmolaridade do fluido do interstício. Então, aqui o osmolar vai ficando muito mais concentrado, está mais osmótico, está ficando hiperosmótico, ou seja, está mais concentrado de solutos nessa região. Mais sal ficando aqui. Número 3. O filtrado atinge sua maior concentração na dobra da alça do néfron. Por quê? Porque olha aqui, ó, esse sódio aqui, que saiu, hiperconcentra o interstício e a água vai atrás para tentar neutralizar o interstício. Então, a água sai daqui passivamente, tentando correr atrás do sal. Então, a água sai. E à medida que a água vai saindo, ele entra aqui isoosmótico, a água vai saindo e ele vai ficando cada vez mais concentrado, vai saindo e ficando mais concentrado, saindo e ficando mais concentrado, de maneira que lá embaixo, ó, o filtrado atinge sua maior concentração na dobra da alça, a maior concentração do filtrado. Se essa dobra for mais para baixo, mais concentrado vai ser ainda, mais para baixo, mais ainda. Número 4. A água é reabsorvida no ramo descendente a favor do gradiente osmótico, concentrando o filtrado tubular. Então, a água é reabsorvida, tá? No ramo descendente, ó, reabsorvida no ramo descendente, está saindo do tubo, está sendo reabsorvida. Lembrando que sai do tubo é reabsorvido, que entra no tubo é secretado. Estou vendo só reabsorção aqui, tá, gente? Então, a água sai do tubo, está sendo reabsorvida, tá? No ramo descendente, ó, a favor do gradiente osmótico, a favor, ou seja, indo atrás do sódio que eu acabei de falar. Tá? E à medida que a água vai saindo, ela vai concentrando, que eu já tinha acabado de falar, o filtrado tubular. E 5. O filtrado está mais diluído quando deixa a alça do néfron. Por quê? Porque então, ó, vamos de novo. Entra normal, isoosmótico, certo? Existe um gradiente de íons aqui, porque o segmento ascendente forma esse gradiente, ele puxa ativamente. Esse interstício hiperosmótico. Essa hiperosmosidade aqui do interstício acaba puxando a água no segmento anterior. A água vai atrás desse sal, é puxada pelo sal, o que faz com que dentro do tubo, já que está saindo água, vai ficando só sal. E lá embaixo está muito concentrado. Quando começa a subir de novo, o sal começa a sair. Então está saindo sal. Se está saindo sal, o nível de sal dentro começa a diminuir. De maneira que quando sai o filtrado, quando sai da alça do Henle, né, o filtrado está mais diluído quando deixa a alça do Henle. Ele está hiposmótico em relação ao fluido. Então, quando ele sai aqui, ele está hiposmótico. Não tem quase nada de sal mais. O sal ficou todo no interstício. Tá? É chatinho? Tem mais slide para a gente ver de novo. Vamos de novo. Tentar de novo. Ó. Então, tá aqui o néfron, alça de Henle, descendente, ascendente, certo? Começando pelo lado ascendente, que é o número 1. O sódio é ativamente puxado para fora. Então, aqui está mostrando, ó, aqui fica ruim de a gente enxergar, porque não tem as bolinhas, né? Agora fica mais fácil de nós enxergar. Tem as bolinhas, né? Quanto mais bolinha, mais concentrado é. Olha a quantidade de bolinha que tem aqui e pouca lá em cima. Justamente mostrando isso. O sal, isso é sal. Então, existe na alça ascendente reabsorção ativa, reabsorção com gasto de energia de sais. Esses sais hiperconcentram o interstício, certo? Em toda a região intersticial fica hiperconcentrada. E aí, então, a alça ascendente torna hiperosmótico a medula renal. A alça ascendente que faz a medula renal ficar hiperosmótica. Como está hiperosmótica, por aqui deveria sair água atrás. A água sai atrás do sal sempre, mas essa região ascendente é impermeável. Então não sai água daqui. A água vai sair do segmento anterior, porque todo o interstício está com concentração de sal aumentada. Não só essa parte, tudo. O néfron isso aqui é microscópico, né, gente? Tem sal por tudo aqui.
Então, um néfron, aqui tem outro néfron lá, tem outro néfron lá, tem outro néfron lá. Não é só um, né? São milhões, centenas, milhares. Né? Então, cheio de néfronzinho. Aqui está o descendente de um, aqui está o descendente do outro, tem outro atrás. Então, todo o interstício acaba sendo hiperconcentrado e a água do segmento descendente acaba saindo atrás do sal para tentar diluir. Então, ó, o sódio bombeado para o fluido intersticial puxa a água para o filtrado tubular e o segmento intermediário descendente para o interstício por osmose. Então, a água sai para o transporte passivo. Ela vai atrás, por osmose, vai atrás para tentar diluir. Certo? Então, ó, devido à perda contínua de água, ó, quanto mais água vai saindo dentro do tubo, mais concentrado vai ficando o tubo. De maneira que quando chega lá na dobra, está super concentrado o tubo. E quando começa a subir, essa hiperconcentração acaba fazendo, porque aqui nós temos bomba de sódio, tem muito íon, muito sal, e aqui tem muita bomba ativa fazendo reabsorção desse sal. Então, de novo, o sal está saindo, e mantendo, então, ó, retroalimentação positiva, mantendo o interstício. A água sai, dilui, né? Só que aí o tubo fica concentrado, e como ele fica concentrado, o sal sai, concentra, e aí vai provocar mais saída de água, dilui, o tubo fica concentrado, sal sai, concentra, e isso que é o tal de feedback positivo, ou seja, é uma retroalimentação positiva. Um estimula o outro vai continuando, continua, e é isso aí, continua, se perpetua. Certo? Diferente de reabsorção, de retroalimentação positiva e retroalimentação negativa, é justamente isso. A positiva é essa aqui. É esse mecanismo que o sal mantém a hiperconcentração e a água dilui. Só que quando ela dilui, ela hiperconcentra o tubo. E se tem bastante íon, o íon sai, mantém a hiperconcentração, a água sai. Quando ela sai, ela mantém o tubo hiperconcentrado. Como tem bastante concentração no tubo, o sal sai. O sal sai, puxa a água e assim vai, o resto da vida. Isso é feedback positivo ou retroalimentação positiva, em português, né? A retroalimentação negativa, a gente já vai ver qual é, mas é aquela que nós falamos lá no mecanismo da secreção do ácido clorídrico no estômago. Lembra? Vinha o conteúdo, provocava a secreção de gastrina, a gastrina provoca a secreção de ácido clorídrico, o ácido clorídrico destrói o conteúdo, não tem mais conteúdo, não tem mais secreção de gastrina, se não tem mais secreção de gastrina, não tem estímulo para secretar o ácido clorídrico. Então, aí parou tudo. Então, a feedback negativo, ou retroalimentação negativa, que não é o que está acontecendo aqui, é aquele que inicia e os eventos desse ciclo eliminam o estímulo inicial e para tudo. Aqui na positiva, que a gente está vendo aqui, os próprios eventos vão se potencializando, se perpetuam. Certo? Entenderam aqui, gente? Esse é o mecanismo contra a corrente de reabsorção tubular. Quanto mais longa for essas alças, mais água vai sair do tubo. E quanto mais néfrons desse tipo tiver, maior a capacidade do animal de reabsorver. Tem animais, né, que só tem esse tipo de néfron, como eu disse, o gato. Só tem esse tipo de néfron. Tem animais que tem dos dois tipos. Tem animais que só tem outro tipo de néfron, o néfron cortical. Tá? Então, dependendo da existência ou não desses néfrons e da profundidade que eles chegam na medula, maior a capacidade desse animal de puxar mais água de volta para o sistema. Puxar mais água de volta, ou seja, reabsorver mais água e voltar essa água de novo na circulação. Certo? Então, a nossa DNA é isso aí, ó. O segmento descendente, reabsorção da água. O segmento ascendente, né, reabsorção de íons. Um monte de íon. Ali eu falei só do sal, né, mas vem magnésio, bicarbonato, cálcio. Todos os íons ficam hiperconcentrados. E a secreção de hidrogênio. Tá? Só. Esse é o mecanismo contracorrente da reabsorção tubular, o que possibilita ou não a concentração da urina no final. Bueno, mas, né? Isso aqui, como eu disse, vai depender do tipo do animal, da espécie do animal, da quantidade desse tipo de néfron, certo? Mas existem outros fatores que podem também provocar maior concentração urinária ou menor.
E este fator é a tal da vasopressina, ou mais conhecido como hormônio antidiurético, o RAD, o ADH. O hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, ele é produzido lá no hipotálamo, tá? Lá nos núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo. Ele é produzido no hipotálamo, ele vem por neurônios, né, até a neurohipófise e fica armazenado. Ele é produzido lá no hipotálamo, tá? E vem por vias nervosas, tá? Essas vesículazinhas vêm pelos axônios dos neurônios, e lá na hipófise posterior, ou neurohipófise, nós temos o armazenamento e estocagem desse hormônio antidiurético. E quando existe a necessidade, esse hormônio antidiurético é secretado. Então ele é secretado e vai atuar principalmente no ducto coletor, no túbulo contorcido distal e ducto coletor, fazendo com que nós concentramos mais urina. O hormônio antidiurético evita diurese, evita fazer pipi, ou seja, ele puxa muito mais água para o sistema. E esse sistema vai, vocês entenderam, vai potencializar isso aqui. Por quê? Porque o hormônio diurético, lá nos outros slides, já vou falar, aproveitar aqui, o hormônio diurético provoca nessa região aqui, a reabsorção da ureia. E aí a ureia fica no interstício também, fazendo que mais água seja absorvida. Tá? Mas isso está lá no finalzinho. Tá? Então, essa estimulação... sim. Aqui eu já falei, hipotálamo transportado por glândulas no axoplasma, para a neurohipófise, estimulação de osmoreceptores no hipotálamo, pelo aumento da osmolaridade do plasma, eleva a taxa de descargas. Bueno, estamos falando aqui dos osmoreceptores, né? Esses osmoreceptores, acho que eu já falei para vocês lá, quando a gente falou em cardio, né? Que são que nem grãozinhos de uva, cachinhos de uva, né? Imagine, então, um osmoreceptor como se fosse um cacho de uva bem bonitinho, bem suculenta aquela uva. Tá? Ao redor desse cacho de uva, desse receptor, que cada grão de uva seria um receptor, nós temos capilares. Os capilarizinhos que estão ali irrigando, né? Trazendo líquido e nutrientes para esse sistema. Quando a gente está, ou os animais estão desidratados, ou hiperosmóticos, né? Porque se tu perder líquido, tu vai acabar ficando hiperosmótico, vai ficar muito mais sódio, muito mais sal, muito mais solutos, íons, permanecendo e saindo água. Então, quando a gente estiver hiperosmótico, ou desidratado, que é o mesmo, esse capilar que está passando ao redor do grãozinho de uva vai puxar a água que está dentro do grãozinho de uva para ele, porque o capilar está rico em íons com pouca água, ele está hiperosmótico. E da mesma forma, a água por osmose vai atrás do sal. A água por osmose tenta diluir. Então, a água que está ali dentro do receptor sai do receptor e vai para o capilar. A água é atraída por diferença, né, de solutos. Ela vai atrás onde está mais concentrado, fazendo com que o receptorzinho, o osmorreceptor, se desidrate. E quando ele desidrata, ele parece uma uva passa, ele murcha. Certo? Quando ele murcha, o epitélio dele acaba se tocando e é um choque, dá um reflexo nervoso, né, lá na neurohipófise, provocando a secreção do hormônio antidiurético. O contrário, se nós temos muito líquido circulante, ou seja, vocês estão hipoosmóticos, estão com bastante água circulando, a água vai sair do vaso sanguíneo, do capilar ao redor dos receptores, em direção aos receptores, enche eles de aguinha. E agora eles ficam de novo entumecidozinhos, e esse é o sinal para que eles não secretem o hormônio antidiurético. Então, toda vez que a gente estiver hiperosmótico ou desidratado, vai ocorrer a secreção de hormônio antidiurético, porque os receptores acabam se desidratando também, perdendo líquido. Certo? Entenderam? Ações fisiológicas do hormônio antidiurético, né? Então, os osmoreceptores, que eu acabei de falar, e os baroreceptores, né? Os dois provocam a secreção de hormônio antidiurético. A gente falou semestre passado, no final do semestre passado, lá, em regulação da pressão arterial, né? Então, tanto um quanto o outro, os osmoreceptores detectam aumento da pressão osmótica
ou aumento da osmolaridade do plasma, tá? E os baroreceptores que estão lá no seio carotídeo, na bifurcação das carótidas, no arco da aorta, detectam a diminuição da pressão sanguínea. Por quê? Se vocês desidratarem, perderem líquido, vocês estão perdendo sangue. Diminui o sangue que volta para o coração, diminui o retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, diminui a quantidade de sangue que vai ser ejetado, diminui a pressão arterial. Se vocês perderem líquido, como eu acabei de dizer, perderem líquido e ficarem desidratados, vai baixar a pressão arterial. Se vocês perderem líquido e ficarem desidratados, os osmoreceptores vão murchar, vão também se desidratar. Então, quando se desidratar, nós vamos ter um reflexo, normalmente, vindo dessas duas vias. Mas pode ser só de uma ou só da outra. Nós temos os receptores que avisam lá, né, a neurohipófise, e ocorre a secreção de hormônio antidiurético. E o hormônio antidiurético vai fazer vasoconstrição, certo? Fazendo com que o fluxo sanguíneo aumente o retorno de sangue para o coração para aumentar a pressão. E lá no rim, vai fazer a reabsorção de água, que a gente já vai ver como. Tá? Tudo isso vai fazer com que a pressão e o volume sanguíneo tendam a retornar à normalidade. Já vai ver como é que funciona isso. Mas ali, hormônio diurético ainda, né? Aumenta a permeabilidade do epitélio dos túbulos distais e ductos coletores à água. Ou seja, ele aumenta a permeabilidade do epitélio dos túbulos distais e ductos coletores à água. Ou seja, aquele local que antes não passava água, que é o ducto coletor lá que nós não falamos, ele ainda, tá? E o tubo distal tem um tipo de, esse local aqui, ó, os tubos distais dos coletores, eles têm aquaporinas. Só que as aquaporinas desses locais precisam ser estimuladas, elas precisam ser sensibilizadas. Diferente do que acontece... Meu Deus, não sei se você está escutando, mas a cachorrada da vizinhança aqui está enlouquecida. Meu pai amado. Cheguei a me desconcentrar. Assim, eu acabei de falar para vocês que a gente está fazendo a revisão. No túbulo proximal, as aquaporinas estão sempre abertas. Os canais estão lá fixos e estimulados e abertos e não tem problema. Nos outros locais, as aquaporinas vão depender de alguns fatores para serem abertas. Né? Por exemplo, o túbulo distal do coletor, existe a necessidade da presença de hormônio antidiurético para abrir as aquaporinas, ou seja, aumentar a permeabilidade à água. Tá? A meia-vida biológica, mais ou menos uns 30, 45 minutos. Tá? Então, o hormônio antidiurético, depois de secretado, ele fica mais ou menos esse tempo circulando. Né? Meia-vida. O que é meia-vida? Meia-vida de uma droga. É o tempo que essa droga tem eficácia. De 100%. Depois disso, ela começa a diminuir sua eficácia. Então, essa meia-vida... Por que vocês tomam antibiótico a X de 8 em 8 horas? Porque a meia-vida da droga é 8 horas. Por que vocês tomam antibiótico Y de 12 em 12 horas? Porque a meia-vida daquela droga é 12 horas. Ou seja, a meia-vida é o tempo que nós temos 100%, né, de atividade dessa droga. Depois disso, ela começa a cair. Então, se eu tomar um remédio que é de 12 em 12, 16 horas depois vai ter ainda? Vai ter. Mas é pouco. É muito pouco. Se você estiver lidando com uma bactéria, né, começa a possibilidade de existir resistência bacteriana, porque como o antibiótico está em níveis baixos, a bactéria se cresce. A bactéria aprende a lidar com ele e acaba ficando resistente a ele. Por isso que antibiótico, nada a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Mas aproveitei a meia-vida para falar isso. Antibiótico tem que ser dado de acordo com a sua meia-vida. Se é de 8 em 8, vamos dar de 8. Mas é de 8 em 8, eu vou tomar de 3 em 3. Para quê? Se ele vai ficar 8 horas, para que tu vai tomar mais? Vai sobrecarregar teu rim? Tá. Se quer sobrecarregar o rim e fígado, tudo bem. Então, vamos lá. Meia-vida dessa droga, mais ou menos 30, 40 minutos. Depois disso, ela é inativada, né? Começa a ser inativada, lentamente vai ser secretada, eliminada na urina. Tá? Então, os bichinhos aqui que tomam um pouca água, né? Regulação do hormônio tireoide. Excesso de ingestão de água. Vocês tomaram água, ou seja, estão com os líquidos corporais diluídos. A osmolaridade está baixa. Os seus estão hipoosmóticos. Osmolaridade baixa, hipoosmótico, ou seja, muita água e pouco concentrado.
muito pouco íon, né? Isso leva a diminuir as descargas pelos osmorreceptores, ou seja, os osmorreceptores começam a receber água para dentro deles. Eles ficam mais cheinhos ainda, bem bonitinho. Não estão nem aí para o que está acontecendo ao redor. Tá? Se os osmorreceptores, então, não são sensibilizados, eles não vão provocar a secreção. Diminui, vai cair a secreção de hormônio tireoide. Não vai secretar hormônio tireoide. Se não secreta hormônio tireoide, não tem hormônio tireoide no plasma. Se não tem hormônio tireoide no plasma, não tem nada que faça lá no túbulo distal e no ducto coletor que a água retorne. Então, a água que está chegando lá vai embora. Nós vamos ter, então, lá nos túbulos, uma diminuição da permeabilidade tubular, ou seja, nós não vamos reabsorver. Não tem reabsorção de água. E, então, essa água que não está sendo reabsorvida vai ser excretada. Nós vamos ter, então, uma urina diluída sendo gerada. Tá? Ó. E aí isso faz o quê? Aumento do volume plasmático, né? Então nós ficamos, ó. Então aumenta a excreção de água. Tá? Quando nós aumentamos o volume plasmático também, né? Ou seja, infusão venosa ou tomar bastante água, aumenta a pressão venosa e arterial, tá? Os reflexos baroreceptores, né? Então, aqui era para falar sobre os osmoreceptores lá no hipotálamo, e aqui é para falar dos baroreceptores da depressão. Os baroreceptores vão avisar que a pressão está alta, né? Se a pressão está alta, nós vamos ter o reflexo pela hipófise para diminuir a secreção de hormônio tireoide, para não absorver o hormônio tireoide, não secretar o hormônio tireoide, para não ocorrer hormônio tireoide plasmático. E aí também é a mesma coisa, né? Se não tem hormônio tireoide plasmático, não tem nada, voltando aqui, que ele não tinha, né? Se não tem hormônio tireoide plasmático, pode diminuir a secreção do hormônio tireoide, diminuir a secreção. Só que faltou o resto. Então, voltei para esse slide. Vai acontecer a mesma coisa, tem pouca reabsorção ou nenhuma e excesso de excreção. Tá? Ó, mesma coisa, hormônio tireoidico. Estímulo, por exemplo, desidratação. Aumenta a osmolaridade do plasma. Então, teve desidratação. Nós estamos com pouca água. O que tira a água mantém os íons. Então, aumenta a osmolaridade, fica hiperosmótico o plasma. Certo? O que acontece? Os osmorreceptores do hipotálamo, né, são sensibilizados, perdem água, eles desidratam também. A neurohipófise libera o hormônio antidiurético, secreta o hormônio diurético. E o hormônio diurético lá no rim vai provocar uma reabsorção de água, ou seja, a água que ia fazer xixi não vai mais, ela vai ser reabsorvida, vai entrar na corrente sanguínea e vai ficar. Por quê? Porque eu estava desidratado, então a água que ia sair não sai mais. Essa é a resposta. Isso é um mecanismo de feedback negativo. Porque ficando água, se eu estou com o rim que está absorvendo água, reabsorvendo água, essa água permanecendo, ela vai sensibilizar negativamente os osmorreceptores, porque se a água não está indo embora, ela permanece. E vai chegar uma hora que vai ter líquido de novo, e essa água, né, nós não vamos mais estar desidratados, porque a gente parou de perder líquido. Então, a hora que não estiver mais hidratado, parou de perder líquido e conseguiu se hidratar, isso é uma alimentação negativa. Não sensibiliza mais os receptores e não ocorre mais a liberação de hormônio tireoidico. Isso é retroalimentação negativa. Os osmorreceptores também têm um outro reflexo direto no centro da fome e da sede. Eles sensibilizam, né, assim como sensibiliza a neurohipófise para secretar o hormônio tireoidico, eles sensibilizam o centro da fome e da sede lá no tronco cerebral, fazendo com que a gente tenha sede, aqui não está o da fome, né, mas o da fome também, a gente tenha sede, então dá vontade de tomar água. E o da fome, para comer alimento salgado. Para que ele comer alimento salgado? Para manter mais osmótico, ainda mais hiperosmótico o nosso plasma. A gente vai absorver esse sal, para que a gente sinta mais sede ainda e tome mais água ainda. Isso tudo vai fazer com que a ingestão de água aumente. Então, aumenta a ingestão de água e diminui a liberação dessa água, nós vamos combater a desidratação. E isso são reflexos que a gente nem percebe. Só sente sede e vai lá e come. Diz, ai, vontade de comer uma coisa. Diz que é um bombom, não, eu quero comer uma coisa salgada. Vai ver,
vocês estão começando a dar uma desidratadinha. E isso quem está regulando é o sistema de vocês mesmos. Tá? Ó, falando ainda de hormônio antidiurético, sem hormônio antidiurético, o que acontece lá no duto coletor, tubo distal? Puxa sódio e cloro. Com o hormônio diurético, lá naquele mesmo lugar, puxa sódio e cloro, puxa ureia e puxa água. Essa água vem atrás do sódio e cloro e da ureia. Antes não vinha água por quê? Porque as aquaporinas daqui estão fechadas. Quem abriu essas aquaporinas? O hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético abre, então a água vem de atrás. Se está saindo água aqui, voltando a água, né? Ela não vai sair lá. Então, ó, sem hormônio diurético, osmolaridade 50, quer dizer, pouco íon está saindo, muita água. Com o hormônio diurético, 2.400, ou seja, osmolaridade extremamente alta, cheio de íon. Está cheio de íon porque tem pouca água, né? A água saiu antes, ela ficou. Ó, tudo que eu falei até agora, tá? O filtrado que deixa o sangue e entra no néfron é isoosmótico em relação, né, ao plasma. Tá? Então, em relação ao plasma, o filtrado é o mesmo. Ele tem 300 miliosmóis. Então, no glomero, no túbulo proximal, 300 miliosmóis. Esse filtrado, quando entra na alça DN, no segmento intermediário, ou alça DN descendente, ele começa a ficar mais concentrado. Por quê? Porque está perdendo água para o meio, perdendo água para o interstício. Quem provoca a saída dessa água para o interstício? O mecanismo contracorrente, ou seja, o segmento posterior, a alça dele ascendente, que está tirando íons, tirando sais de dentro do tubo e hiperconcentrando essa região medular. Como essa região medular ficou hiperconcentrada, a água vai de trás. E quanto mais água vai saindo, mais concentrado está ficando o tubo. De maneira que lá embaixo, ó, concentração máxima. Como tem bastante íon aqui, esse íon acaba saindo por transporte ativo, né, e concentrando cada vez mais. Então, quanto mais íon sai, mais concentra, quanto mais concentra, mais água sai. Quanto mais água sai, mais concentra, quanto mais concentra, mais íon sai, mais... e assim vai. Retroalimentação positiva. De maneira que quando sai lá, ó, bem baixa a osmolaridade do filtrado glomerular, do filtrado, líquido filtrado, ultrafiltrado, né? Entrou em 300, já que está em 100, 150. E aqui no tubo distal, puxa mais íons. Duto coletor, puxa mais íons, ó. Tem mais íons saindo. De maneira que quando sai lá, sai só 50. Água com bastante, com pouco íon, desculpe, ó. 2 bolinhas de íon só. Então, na ausência de hormônio diurético, solutos são reabsorvidos e a água permanece no filtrado. Então, a água continua aqui. Então, isso, se não tem hormônio diurético, urina diluída. Tá? Ó, as aquaporinas que eu falei para vocês, ó, o hormônio diurético vem pelo, como é um hormônio, né? Eles obrigatoriamente já sabem já o que é o conceito de hormônio, né? Uma substância secretada que cai na corrente sanguínea, transportada pelos vasos até um local para provocar uma ação. Então, tá vindo esse hormônio diurético aqui ao rim pelo capilar. Chega o hormônio diurético, se fixa a célula, né? Se cicla a célula do túbulo distal, ativa, então, através do mecanismo do segundo mensageiro, MP cíclico, né? Ativa e provoca a abertura dos canais de água, as aquaporinas. Se não tiver hormônio diurético, esses canais não abrem. Quando abrem os canais, a água passa e vai ser reabsorvida. Aqui, como a água passa, então abre o canalzinho, a água vai, cai no interstício, porque o interstício é hiperosmótico, e entra no vaso sanguíneo para ser reabsorvido. Tá? Então, o hormônio diurético se liga ao receptor de membrana, o receptor ativa a sinalização de MP cíclico, né, segundo mensageiro. Inserção de canais de aquaporina, que é P2 aqui. Então, os canais vão ser inseridos, ó, tá? Ou seja, ativados, né? E a água, então, é resolvida de volta para o sangue e volta ao sistema.
Agora, se tiver o hormônio antidiurético funcionando, se tiver o hormônio antidiurético circulando, vocês estavam desidratados, os receptores perceberam, né, os osmoreceptores lá no hipotálamo perceberam, se desidrataram, liberaram o hormônio antidiurético, o hormônio antidiurético então chegou no túbulo distal do coletor, se ligou a esses receptores nessa região e provocou a abertura das aquaporinas, AQP2, né, as aquaporinas ali. E aí o que acontece? Então a água agora vai sair atrás daquele íon que já estava saindo aqui. Né? Vamos voltar os 2 slides, ó. Estava saindo o íon. E continua saindo o íon. Né? Agora ela vai atrás. Então o líquido filtrado, ó, chega aqui em 100, 150, só que aqui começa a sair água. Sai água, 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 sai água. E a concentração de íons vai se mantendo cada vez mais alta. De maneira que vai sair muito íon com pouca água. Então, sai aquela urina concentrada, amarela, cheirosa, né? Então, assim, quando o filtrado tubular entra na medula renal, não existe um gradiente osmótico entre o filtrado e o fluido. Já tínhamos visto isso. Assim, não há reabsorção de água. No ducto coletor medular, né, quando existe a presença do hormônio diurético, o fluido tercial medular concentrado cria um gradiente para a reabsorção de água. Tá? E onde é que é reabsorvida essa água se aqui não tem um capilar? Lá na vasa reta. Né? Aumenta mais a osmolaridade. Então, lá na alça de Henle, essa água vai ser absorvida. Tá? Sendo criada uma reabsorção de água do filtrado interior dos ductos coletores medulares. Na profundidade medular, o fluido tercial é mais concentrado e ocorre a reabsorção de água contínua, então. Tá? E também, não está falando aqui, acho que mais um slide para frente deve falar, não. Mas dá para a gente enxergar aqui, mas não está falando. O hormônio diurético também ativa canais de ureia, e a ureia é reabsorvida. Então, todo o interstício que não está aparecendo aqui, né, mas aqui a gente sabe que está a alça de Henle aqui do lado, ó. O glomérulo está aqui, o túbulo proximal, a alça de Henle. Todo o interstício vai ficar cada vez mais concentrado, porque mais íons estão sendo reabsorvidos. Ureia está sendo puxada, então vai puxar mais água. E essa água vai ganhar na corrente sanguínea onde? Na vasa reta. Aqueles túbulos que vão até o interior da medula. E entram naquela vasa reta e retornam por uma vênula, né, até a veia renal e volta para o sistema para hidratar o nosso sistema, né? Tá? Aí está o esquema, ó. Sem hormônio diurético. Lembra que a gente falou no primeiro dia de aula lá de renal? 180 litros são filtrados por dia, mais ou menos, né? Só formamos 1 a 2 litros de urina por dia. Sem hormônio diurético, ó, a água é reabsorvida no túbulo proximal, né? Aquaporinas estão sempre abertinhas. E no segmento descendente da alça de Henle. Tá? Aqui impermeável não sai. Agora, com o hormônio diurético? Com o hormônio diurético, a água é absorvida no túbulo proximal, no segmento, como já era descendente, tá? No ducto coletor e no túbulo distal e no ducto coletor, porque nós temos, então, uma abertura dos canais de água aqui, né? Também reabsorção de ureia, que faz com que a água saia mais dentro do tubo e acabe ganhando o vaso sanguíneo também. Tá? Então, nós temos aí formação de urina concentrada e formação de urina diluída. Então, o local das aquaporinas, ó. As aquaporinas em verdinho, as aquaporinas 1, né? Aqui elas estão sempre abertas. As aquaporinas 2 estão em marronzinho, ó, tubo distal do coletor. Então, aquelas que são ativadas, 2, 3 e 4, estão aqui. São as 2, 3 e 4 que estão aqui, ó. Certo? Essas aquaporinas são ativadas pelo hormônio antidiurético, elas abrem e possibilitam a abertura e reabsorção de água só na presença de hormônio antidiurético. Essa aqui está sempre aberta. E a aquaporina 7, que é a que está na alça de Henle, ó. Perceba que na alça de Henle descendente, na ascendente não tem aquaporina. Por isso que aqui não tem reabsorção de água. A água só passa por canal para água. Certo? Lá na prova vai estar. Por que a água não é reabsorvida no alça de Henle ascendente? Porque não tem canal, não tem aquaporina ali. Pronto. Certo, gente? Então, aqui tem mais ou menos o local onde elas são
colocadas. Então, no duplo contorcido distal, ó, nós temos, né, lá em cima, a reabsorção de sódio, cloro, que é íons, né? Íons. E água. Água se tiver hormônio diurético, se não tiver, não tem. Certo? Aí que diz aqui, a reabsorção depende, então, do nível plasmático. Ah, não tinha falado da aldosterona, agora está falando da aldosterona. Também da aldosterona, um outro hormôniozinho lá da córtex, da suprarrenal, né? Que vai ser secretado quando nós tínhamos pressão baixa. Lembra do semanas ter passado em cardiovascular, né? Então, ele é secretado pelas suprarrenais. Só que é o seguinte, qual é a diferença principal do hormônio antidiurético e da aldosterona? O hormônio antidiurético, ele reabsorve ativamente água, ele abre canais para água. Ele provoca a reabsorção ativa de água, ele puxa o hormônio antidiurético, tá? Ele puxa a água porque ele puxa a ureia, então nós trazemos muita água de volta. E a aldosterona não puxa água, ela ativa mais as bombas de sódio. Mas só que quando puxa sódio, vai formar sal e vai vir água de atrás, mas daí é uma reabsorção passiva. Eu não queria puxar água, eu acabei puxando porque puxei sódio. Quem é mais eficiente? Um transporte ativo ou um transporte passivo? Transporte ativo. Ah, mas os dois funcionam? Funcionam. Tá? Só para saber. Mais eficiente um ou outro, certo? Então, o ratinho canguru do deserto, esse bichinho aí, gente, esse ratinho aí, ele não faz pipi, ele secreta, a urina dele é um cristal, uma pedrinha, né? Porque toda a água, ele não elimina a água, ele só tem néfrons do tipo justamedular, com alças extremamente longas, a hiperconcentração medular chega lá a 3.000 e poucos miliosmóis, 3.600, se não me engano, 3.800, é muito hiperconcentrado o rim dele. Então a água toda fica no sistema, e a água ele consegue, como ele está no deserto, ter pequenas ali, ó, folhinhas, ele come muito inseto, né? Então toda a água que ele precisa vem da alimentação dele. Tá? E o castor é o contrário, o bicho mora na água, né? Ele está sempre recebendo água na pele, ele acaba por osmose ganhando água, né? Então ele tem só néfrons do tipo corticais. Ele não tem condições de concentrar a urina dele é sempre diluída. Aqui, só para nós lembrarmos, isso aqui é mais uma revisão do semestre passado, que a gente falou de sistema cardiovascular, falamos de controle da pressão arterial. Já que nós falamos de controle da pressão arterial renal lá, né, vocês já estão sabendo, mas como eu estou falando de rim aqui, eu vou dar uma pincelada rápida, né? Já falei na semana passada, só para relembrar, ó, a arteríola aferente, não, aferente aqui, a arteríola está aqui, os células justamedulares, a arteríola aferente, capilares, glomerulares e arteríola referente. Bem nessa região da arteríola aferente, as duas arteríolas com glomérulo e o túbulo distal, nós temos uma região chamada mácula densa. Essa região da mácula densa é uma região que produz e secreta um hormônio chamado renina. Essa região da mácula densa percebe a pressão arterial e quando o rim acha que a pressão arterial, ele lê essa pressão e acha que a pressão está baixa, ele secreta essa renina. Né? Vamos para a região da mácula densa, certo? Que ela produz e secreta. Então, ele percebe, ela tem um vaso sanguíneo ao redor, então ela percebe a pressão arterial que está passando nesses vasos. Lembra que eu disse para você semana passada, normalmente a pressão que chega no rim é mais ou menos a metade da pressão de ejeção. Então, se é 12/8, ou seja, 120 que está sendo lá, vai chegar a 60 mais ou menos aqui no rim para vocês. Certo? Mais ou menos isso. Se ele achar que está pouco, ele acaba secretando renina. E a renina, aqui é o mesmo local, células justamedulares, aqui outra imagem mostrando a mesma coisa, né? Esse aqui é o que eu estou falando, eu não vou mostrar aqui, mas depois vocês olhem se quiser. Aqui fica mais fácil de dizer, né? Então, ó, quando os rins percebem que a pressão está baixa, né, ele secreta, então, a renina. A renina, ao entrar no sangue, ela é armazenada como pró-renina, e ela chegar no sangue, ela é ativada. Tá? E no sangue, essa renina vai se ligar
há uma proteína plasmática chamada angiotensinogênio, que é sintetizado no fígado. É uma proteína transportadora, uma proteína que está circulante. A renina se ligando ao angiotensinogênio forma a angiotensina 1. A angiotensina 1 é um fraco vasoconstritor, não serve para quase nada. Mas lá nos pulmões existe enzima conversora de angiotensina. E essa enzima conversora de angiotensina quebra essa angiotensina ao meio, formando a angiotensina 2. E essa angiotensina 2, sim, é um potente vasoconstritor. Provoca vasoconstrição, tentando aumentar a pressão arterial. Também provoca a secreção de aldosterona pela adrenal. E a adrenal secreta esse hormônio aldosterona que entra na corrente sanguínea. E a aldosterona lá nos tubos renais, que eu acabei de falar, provoca a reabsorção de sal. O sal traz consigo água, ou seja, provoca a reabsorção de água. Então, a angiotensina 2, ela provoca a reabsorção de água pela aldosterona e provoca uma vasoconstrição, que não está mostrando aqui, mas no próximo slide vai mostrar. Tudo isso para aumentar a pressão arterial. Né? Então, está aqui, ó. Então, o fígado, angiotensinogênio, o rim, renina. Quando o rim percebe que a pressão está baixa, liga, secreta a renina, se liga ao angiotensinogênio, forma a angiotensina 1. A angiotensina 1 se transforma em angiotensina 2 nos pulmões, pela enzima conversora de angiotensina. Essa enzima conversora de angiotensina sensibiliza as adrenais, que provoca a secreção e secreta a aldosterona. A vasoconstrição não está aqui? Tá aqui, ó. Mas não é a aldosterona que provoca a vasoconstrição, tá, gente? É a angiotensina 2, é aqui, ó. Essa seta tinha que vir aqui. A aldosterona não faz isso, não. Tá? A aldosterona provoca, né, aumenta a força contrátil do coração e provoca a reabsorção de sódio, a aldosterona vem aqui, reabsorção de sódio, né, e, consequentemente, água no rim, o que faz com que nós permanecemos com mais água circulante, retorne mais líquido para o circuito, né, e aí volta mais retorno venoso para o coração, chega mais líquido para o coração e tem condições de elevar a sua pressão arterial, certo? A angiotensina 2 provoca vasoconstrição e a vasoconstrição provoca também elevação da pressão arterial, certo? Chega mais retorno venoso, que faz com que o coração bata com mais força. Acontece, só para lembrar que eu falei assim mais passado, e nós falamos também a semana passada, ou retrasada, né, quando a pessoa vai ficando mais velhinha, os rins são os primeiros a perceber isso. Ou perceber não, são os primeiros a sentir essa idade pegar, né? E o rim começa a falhar mais cedo e começa a interpretar muitas coisas erradas. Alguns hormônios, filtração já não é mais a mesma, reabsorção não é mais a mesma, começa a dar probleminha. E um dos probleminhas que ocorrem no rim quando começamos a ficar mais velhinhos, a partir de 50, 60 anos ali, é que a leitura que ele faz da pressão arterial começa a ser equivocada. E às vezes a pessoa não está hipertensa, está 12/8, mas ele está lendo lá embaixo, lá no rim, a pressão errada. E acha que a pessoa está hipertensa e secreta. Então, acha que está hipotensa, está pouco sangue, né? Está chegando pouca pressão. Então, ele secreta a renina para tentar manter uma pressão normal. Para tentar elevar a pressão, a intenção do rim é elevar a pressão para manter em níveis normais. Mas tu já está com a pressão normal. E aí, como ele entende errado, ele secreta a renina e a pressão acaba aumentando. Então, aquela hipertensão por pessoas da terceira idade, né, no senis, a senilidade, né, é por causa da má leitura renal da pressão arterial. O que você faz com essa pessoa? Você dá um medicamento, que bloqueia a enzima, bloqueia a pressão, bloqueia a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Ela bloqueia a enzima que faz essa conversão. E aí não tem mais angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não tem nada disso aqui. Só fica angiotensina 1 circulando por uma meia hora, inativada e deu. Certo? Mesma coisa, renina, angiotensina, angiotensinogênio, forma angiotensina 1, a enzima conversora de angiotensina lá no pulmão, transforma ela, provoca a secreção de aldosterona, aumenta a pressão arterial, reabsorção de água. Mesmo slide, mesma coisa, né? Mesma coisa, não sei por onde começa, efetor. Rim, não, tá lá embaixo. Estímulo, lá em cima, baixa a pressão sanguínea,
baixo fluxo sanguíneo, né? Então, o complexo glutamedular, mácula densa, percebe isso, provoca a secreção de renina, se liga a angiotensinogênio, angiotensina 2, lá na conversão pela ECA, tá? Provoca a reabsorção de água pela aldosterona, né? Então, nós temos reabsorção de água, secreta a aldosterona, o rim, então, começa a reabsorver mais água, e isso aumenta o volume sanguíneo. Com o aumento do volume sanguíneo, a pressão aumenta, então, retroalimentação negativa. Subiu a pressão. Se a pressão subiu, ele começa a ler a pressão normal, para de secretar renina. Para de secretar renina para tudo. Certo? A angiotensina, a angiotensina 2, aqui tá certo, né? Naquele slide lá dizia que era esse que eu disse para vocês aqui, ó, quem faz isso aqui é a angiotensina 2, a vasoconstrição. A angiotensina 2 faz vasoconstrição, e a vasoconstrição por si só já aumenta a pressão arterial. Então, já percebe pressão arterial aumentada, para de secretar renina. Tá? Então, feedback negativo, mecanismo. E para terminar, nem vi que eu já estava nesse slide. Para terminar, então, gente, ó, tá dizendo todos os componentes aqui, né? O glomérulo, função dele, né? Formação passiva do ultrafiltrado, o espaço urinário coleta o filtrado, o túbulo proximal tem a reabsorção, reabsorção, Tá? Tem que arrumar tudo essas coisas. Ó, outro, que coisa chata. Gosto dessa absorção. Reabsorção ativa, né? Glicose, proteínas, vitaminas, daí vai. Tá? Reabsorção passiva, coletos, água, ureia, secreção de íons e hidrogênio, alça do néfron, alça de N, geração de hiperosmolaridade, reabsorção de água no segmento descendente, né? Secreção passiva de sódio e ureia, não estava aparecendo ureia lá, tá? Segmento ascendente, reabsorção passiva de ureia, sódio, né? Túbulo distal, reabsorção, não vou arrumar, depois eu arrumo, vocês já sabem. Opa! São no distal reto, né, que é a alça de Henle ainda, né, de íons, tá? É impermeável à água. O túbulo distal mesmo, né, sofre a ação da aldosterona e do hormônio diurético para reabsorção de água, tá? O duto coletor também sofre a ação da aldosterona e do hormônio diurético para reabsorção de água e formação de uma urina concentrada, né? Mantém a região medular renal hiperconcentrada para que a água venha de trás e a gente consiga reabsorver mais e mais água, formando então uma urina concentrada, ou formando uma urina diluída se não tiver o hormônio diurético circulante, né? Tá, gente? É isso aí, ó, tem um rinzinho aí, um rinzinho dando um ok para vocês, tá? Isso aqui não é uma bengala, viu? Isso aqui é o ureter do rim. Tá? Acabamos o urinário. Eu achei que ia mais, beleza, olha aí, ó. É isso, urinário é isso, meu povo. A barbada fácil não tem, não sei qual é mais fácil, se é urinário ou respiratório. Opa, urinório ou respiratório, né? Urinório, respiratório ou urinário respiratório? Vamos parar a gravação aqui.